Fala galerinha do YouTube, beleza? Nesse vídeo eu vou estar aqui com vocês para a gente aprender a utilizar duas fórmulas que calculam meses dentro do Excel e uma fórmula bônus que eu tenho certeza que se você digitar agora no seu Excel, ela não vai aparecer. Quer testar? Então digita aí, igual DataDiff. Apareceu alguma coisa para você? Não apareceu não. Então se você quiser aprender duas fórmulas que calculam meses e mais essa fórmula bônus que não aparece na listagem do Excel para você, fica comigo que no final desse vídeo você vai estar craque nessas três fórmulas. Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Gabriel, eu faço parte do time da Atuar e hoje a gente conta com mais de 3.000 alunos nos nossos cursos de Excel, VBA e Power BI. E nessa aula a gente vai aprender três fórmulas. DataM, que retorna para a gente a data exata, lá da data inicial dos meses para frente, que a gente disser para o Excel. A FIMES, que retorna o último dia do mês, lá da data inicial dos meses para frente, que a gente disser para o Excel. E a DataDiff, que é a fórmula bônus, que é a fórmula que não está aqui na listagem do Excel, mas você vai aprender nesse vídeo. Então, o que eu quero que você faça? Antes da gente começar a explicação aqui, vá lá na descrição, baixe o seu material para você acompanhar o passo a passo aqui, ó, junto comigo, beleza? Bom, vamos lá. A gente está aqui com o nosso material, a gente está com a nossa Atuar Burger aqui, e o que a gente fez? A gente abriu uma filial em cada estado do Brasil. E cada filial tem uma data de início de contrato e quantos meses o contrato vai estar valendo para cada filial. E o que a gente quer analisar aqui? A gente quer, de uma forma rápida e prática, analisar quando vai ser o dia exato do fim desse contrato. Sem ter que a gente olhar aqui, ó. O contrato começou dia 1º de janeiro de 2022 e vai durar 15 meses. Eu vou ter que abrir o meu calendário, contar 15 meses para frente, ver a data. Cara, esquece. Essa fórmula vai te ajudar a resolver isso, ó, rapidinho. Então vamos lá. Cliquei aqui na célula H7, que é onde vai ser o nosso fim do contrato. Vou apertar igual para dizer para o Excel que a gente está começando uma fórmula. E vou escrever data e ele já lista para a gente, ó, todas as fórmulas que contenham a palavra data no Excel. E a gente está utilizando a DataM, então vamos com a setinha do nosso teclado até o DataM e apertar o Tab para entrar na fórmula. Show de bola, deu a colinha aqui para a gente, o que a gente precisa para essa fórmula dar certo. E o primeiro argumento aqui em negrito é a data inicial, ou seja, aqui na nossa análise, o início do contrato. Show de bola. Para passar para o próximo argumento, ele já diz aqui, ó, tem um ponto e vírgula aqui depois de data inicial, então ponto e vírgula, e ele pede os meses para frente. Se a gente tem a nossa data inicial, que é o início do contrato, e o nosso contrato tem duração de 15 meses, a gente quer saber qual vai ser a data fim do nosso contrato de acordo com esse 15 aqui. Então a gente poderia vir aqui e escrever 15, correto? Mas isso não deixaria a nossa fórmula automatizada. Por quê? Depois que a gente terminar de analisar o Acre, a gente não vai precisar fazer isso para cada linha aqui do Excel. Eu vou ensinar para vocês uma maneira de replicar essa fórmula para todas as demais sem ter que ficar fazendo uma por uma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai apagar esse 15 e vai selecionar a célula que contém a quantidade de meses de contrato. Feito isso, é só a gente fechar a nossa fórmula e dar um Enter. E ele trouxe para a gente, ó, que o fim do contrato vai ser dia 1º de abril de 2023, ok? E agora como é que a gente faz para poder replicar isso para as outras filiais? Simples, vou copiar essa fórmula com Ctrl C e agora a gente precisa selecionar todas as células que a gente quer colar. Se eu vier aqui uma por uma, não vai ser ganho de tempo, né? A mesma coisa que a gente escrever a nossa fórmula uma por uma. O que a gente vai fazer? A gente vai descobrir com o pulo do gato, que eu vou mostrar para vocês agora, como é que a gente descobre a última linha rápido e prático. Vem comigo. A gente está trabalhando aqui na coluna H, correto? Então, ó, vamos pensar. Todas as nossas filiais contêm início de contrato. Consequentemente, contém meses de contrato. Então, todas as células de todas as filiais do meses de contrato, da coluna meses de contrato, está preenchida. Então, a gente vai com a setinha do nosso teclado para a coluna G, onde está o meses de contrato. E agora a gente vai pressionar Ctrl e apertar a seta para baixo. O que ele fez? Ele pesquisou nessa coluna e foi até a última célula preenchida. Vamos ver se é verdade? Ó, olhei aqui para baixo, ó, aqui não tem nada. Então ele achou para a gente a última linha aqui, a nossa última filial lá de Palmas, Tocantins. E agora a gente não está trabalhando na coluna H. Então com a setinha do teclado para a direita agora, a gente volta para a coluna H. A gente já aprendeu como é que ele acha a última célula preenchida. Agora, a nossa célula aqui está tudo vazia. O que ele vai fazer? Ele vai procurar qual é a primeira. Se existe informação, ele procura a última. Se não existe, ele procura a primeira célula preenchida.
Só que, se a gente simplesmente apertar o Ctrl seta para cima, ele só vai levar a gente lá para a célula que a gente escreveu a nossa fórmula. A gente precisa selecionar. Como é que a gente faz para a gente selecionar no Excel? A gente utiliza a tecla Shift. Então a gente vai juntar dois atalhos agora para poder agilizar o nosso trabalho quando a gente estiver fazendo fórmulas para mais de uma linha. Então a gente vai pressionar o Ctrl e o Shift ao mesmo tempo e vai apertar seta para cima. E a gente selecionou todas as células dessa tabela que a gente precisa preencher com a fórmula DataM. E agora, o que a gente vai fazer? Ao invés de a gente simplesmente apertar o Ctrl V de colar, já que a gente copiou, a gente vai usar o colar especial. Como é que a gente usa o colar especial? Ctrl Alt V. E ele abre essa caixinha aqui pra gente. O que essa caixinha quer dizer? Quer dizer que a gente pode colar de uma maneira diferenciada dentro do Excel. A gente pode simplesmente colar tudo, que é o nosso Ctrl V normal. A gente pode colar somente as fórmulas, ou seja, ele vai extrair a fórmula daquela célula e vai colar nas demais. A gente pode colar somente os valores, ou seja, ele vai pegar o valor daquela fórmula e vai colar nas demais. E assim por diante, com formato, comentários, validação, tudo isso com apenas 3 teclas, lembra? Ctrl Alt V. Como a gente está trabalhando com as fórmulas, com a fórmula DataM, a gente vai colar somente as fórmulas. Para quê? Para não perder a formatação da nossa planilha, que eu já vou explicar para você. Dei um OK, ó, e ele já replicou para todas as células. Vamos voltar lá para cima agora com um novo atalho que você vai aprender, que é o Ctrl Home. O Home, ela geralmente fica ali mais à direita do seu teclado. Se você tiver de notebook, ela fica ali na partezinha de cima. O que ela faz? Ela volta para a célula A1 da sua planilha. Agora, tá vendo que a nossa célula que a gente copiou ainda tá aqui, ó, copiada. Vamos apertar um ESC para desfazer. E agora a gente vai aprender a nossa fórmula bônus, que é a DataDiff, que eu disse para vocês que se a gente escrever ela aqui, imagino que você tenha testado, ela não vai aparecer. Mas vamos tirar a prova real mesmo. Igual data, o Excel está trazendo para mim, ó, todas as fórmulas que contêm a palavra data. Quando eu escrever diff, ela não aparece, ó. Por quê? Porque ela é uma célula, a gente pode dizer que é um easter egg do Excel. Só quem trabalha mesmo a fundo, conhece, já vem há muito tempo nessa caminhada do Excel, conhece, como nós aqui da Atuar, e agora a gente está passando esse conhecimento para você que está assistindo esse vídeo. E agora você pode dizer para todo mundo que você sabe trabalhar com uma fórmula que não aparece na listagem do Excel. Olha que bacana. Então, para a gente aprender de fato a nossa fórmula, vamos abrir o parênteses. E agora, quais são os argumentos que a gente precisa colocar dentro dela? O primeiro argumento que ele pede é a data inicial, ou seja, o início do nosso contrato, assim como a gente fez com a DataM. Selecionamos. Agora, para passar para o próximo argumento, a gente vai usar o ponto e vírgula. O segundo argumento é a data final, ou seja, o fim desse contrato. Então, vamos selecionar a célula fim do contrato. E agora a gente vai usar o ponto e vírgula para passar para o último argumento. E o que essa fórmula faz? Ela vai pegar a diferença entre a primeira data que a gente pegou, o início do contrato, e a final do contrato, que foi a última célula que a gente pegou, e vai trazer para a gente a diferença entre elas. Ou seja, é a prova real para bater com os meses de contrato. Se o resultado da nossa DataDiff bater 15, a nossa fórmula está certinha. A diferença entre o início do contrato e o fim do contrato é 15 mesmo, e a gente consegue aí ter mais assertividade com as nossas fórmulas. Só que para explanar, a gente precisa dizer para a nossa fórmula como é que a gente quer que apareça para a gente. A gente quer que apareça em dia? A gente quer que apareça em meses? Ou a gente quer que apareça em ano? Vamos seguir o raciocínio que a gente está fazendo aqui, porque como eu disse, para a gente tirar a prova real, para saber se está certinho, a gente vai usar meses, ok? Só que, como ele é uma fórmula que não aparece na listagem do Excel, ela fica oculta lá no banco de dados, né? Só para quem realmente conhece essa fórmula é em inglês. Então, se você quiser colocar dia, vai ter que usar o D de day, ok? Não de dia, de day. O M de month, para representar o mês, e o Y de year, para representar o ano. Como aqui a gente está trabalhando com meses de contrato, a gente vai abrir aspas, colocar o M e fechar aspas. E pronto, a gente pode fechar a nossa fórmula e dar um Enter. E ele retornou para a gente, ó, 15 igualzinho o meses de contrato que a gente fez lá com a filial de Rio Branco, lá do Acre. Então, tá certinho a diferença entre a data inicial e a data M que a gente fez com os meses de contrato, deu 15, então tá certinho. Agora, olha só, vamos replicar isso aqui para todo mundo. Vou ensinar uma segunda maneira agora da gente replicar quando a gente estiver trabalhando com um banco de dados ou com tabelas pequenas, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no cantinho, ó. Tá vendo esse quadradinho verde aqui? Quando o nosso cursorzinho ficar com essa cruzinha preta, a gente vai clicar com o botão direito do mouse e arrastar até a última célula que a gente quer preencher. Feito isso, ó, vai abrir esse menuzinho de formatação aqui atrás de mim. O que a gente vai procurar? A gente vai procurar por preencher sem formatação. Tá exatamente aqui acima de mim.
Por quê? Porque a gente vai preencher somente com a fórmula. A gente não fez o colar especial e selecionou lá o boxzinho de fórmulas. Aqui a gente está preenchendo sem a formatação, ou seja, ele vai pegar a sua fórmula e replicar. Ah, mas por que a gente está fazendo isso? Por que a gente não pode copiar e colar de uma vez só e tudo mais? Vamos lá, vou clicar aqui fora e vou mostrar para vocês. Se eu copiei normal, e selecionar todo mundo aqui, ó, e vou colar, olha o que vai acontecer. Quando eu clicar aqui fora, tá vendo? Aqui ficou cinza também, cinza, ficou tudo cinza. E a nossa tabela não é uma cinza e uma branca. Então, por isso que a gente não pode simplesmente copiar e colar para todo mundo, ok? A gente perde a nossa formatação e acaba ficando feio o nosso trabalho aqui, né? A nossa tabela que tá tão bonitinha trabalhando. Então, vou dar um Ctrl Z para voltar. E agora eu vou apertar o ESC para tirar essa seleção que a gente fez. Vamos clicar em cima da nossa fórmula, botãozinho direito no quadradinho aqui, ó, na direita. Vamos arrastar para baixo. Abrir o menuzinho aqui atrás de mim, vou me abaixar aqui para você ver. E a gente vai procurar por preencher sem formatação. Vamos clicar nele e ele replicou para todo mundo igualzinho, ó. 15, 15, 7, 7, 8, 8. Então, as nossas duas fórmulas aqui que a gente fez na coluna H e na coluna I deram certo, tão bonitinhos, tão alinhados com o que a gente fez. Beleza? Show de bola! Agora a gente vai passar para a próxima aba. Mas eu não quero que você passe para a próxima aba com o seu mouse. Vamos aprender mais um atalho? O que a gente vai fazer? A gente vai pressionar o Ctrl e agora você vai procurar aí no seu teclado Page Down. Pode ser que esteja escrito PGDN. Você vai apertar, ó, e a gente vai mudar de aba. E se você gosta desse tipo de atalho, se você gosta muito de utilizar atalhos, se você gostou desse atalho, olha só que legal. Aqui na descrição a gente está com o nosso mapa do Excel, que é o nosso curso completo com mais de 30 horas, que vai mostrar para vocês atalhos como esse, até dashboards que vão fazer você se destacar no mercado de trabalho. Então você vai conseguir, aí quando o assunto for Excel, se destacar de uma maneira absurda com o nosso curso. Então clica lá para você conhecer melhor e ficar craque nessa ferramenta aí. Mas agora vamos passar para a próxima fórmula, que é a fim mês. A fim mês vai retornar para a gente o último dia do mês. A DataM não retornou para a gente o dia exato dos meses que a gente disse para frente. A fim mês tem a mesma ideia, só que vai retornar o último dia do mês. Então vamos analisar aqui, ó. A gente ainda está na nossa Atuar Burger e tem todos os colaboradores de todas as filiais aqui. E a gente vai analisar quem pode e quem não pode pedir férias dentro da Atuar Burger. Como é que a gente faz isso? Todo trabalhador tem o seu período aquisitivo. A gente trabalha um ano e depois desse ano a gente pode pedir férias. Então aqui a gente tem na coluna C o início do período aquisitivo de cada colaborador. E a gente vai descobrir o final do período aquisitivo. Ou seja, o último dia do mês anterior a ele completar o ano. Então a gente precisa que o Excel demonstre para a gente o último dia do mês anterior de quando o nosso colaborador vai completar um ano. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, a nossa primeira colaboradora aqui e vamos selecionar a célula D7. Apertei o igual para a gente dizer para o Excel que a gente está começando uma fórmula. Vamos escrever fim mês. Ah, mas não apareceu aqui para a gente agora, o que a gente fez está errado, essa fórmula não existe. Calma. O Excel, ele reconhece as palavras que contêm acento. Então, se a gente digitar uma palavra que tem acento sem acento, a nossa fórmula não vai acontecer, não vai dar certo. E você não precisa se desesperar, porque é só você olhar, prestar atenção, vir aqui, colocar a palavra com acento, que ela vai aparecer para vocês, ok? Então, sempre tomar muito cuidado com as palavras que tiverem acento dentro do Excel, quando você for iniciar uma fórmula. Apertei o Tab para entrar na fórmula e ele pede para a gente a data inicial, ou seja, o início do nosso período aquisitivo aqui que a gente está analisando. Selecionamos a data, ponto e vírgula para passar para o próximo argumento. A gente não precisa do último dia do mês anterior ao colaborador completar um ano, ou seja, o último dia do 11º mês que o colaborador trabalhou. Então a gente vai dizer para o Excel 11 meses, correto? Ele vai trabalhar um ano e no primeiro dia, depois ele pode pedir férias, ou seja, no último dia do mês anterior, aquele completa lá, né, mais um ano, ele pode pedir férias. Então, vamos fechar aqui, ó, e vamos ver o resultado. Dia 28 de fevereiro de 2022, dia 28 de fevereiro, um dia antes de 1º de março, ok? Então, nossa fórmula foi certinha, de boa, e a gente vai replicar agora para todos os outros colaboradores. A gente pode arrastar? A gente poderia arrastar aqui igual a gente fez para o botãozinho direito, pum. Só que olha só, quanta gente a gente teria que arrastar aqui, ó, e a gente ia perder, cara, metade do nosso dia aqui arrastando. Então vamos fazer do nosso colar especial, que vai ser bem mais rápido, bem mais prático. Vamos copiar a nossa fórmula, vamos para a coluna do início do período aquisitivo, porque a gente sabe que todo colaborador tem seu início no período aquisitivo. Vamos para a coluna C, Ctrl seta para baixo, lembra? Para a gente descobrir a última linha preenchida, Ctrl seta para baixo.
Selecionamos, vamos ver se está certinho. Está certinho, não tem mais nada aqui. Vamos voltar para a coluna D. Lembra do atalho para a gente selecionar tudo de uma vez? Ctrl, Shift, seta para cima. E agora a gente vai usar o nosso colar especial, que é o nosso Ctrl, Alt, V. Como a gente está trabalhando com fórmulas da mesma maneira que a gente usou no DataM, vamos selecionar fórmulas e vamos dar o OK. E ele replicou para a gente aqui, ó, todos os colaboradores agora têm início e fim do período aquisitivo explanados aqui na nossa planilha. Vamos apertar o Ctrl Home para voltar lá para o início da nossa planilha, para a célula A1. Vamos apertar o ESC para desfazer essa seleção aqui. E agora o que a gente vai fazer? Já que a gente está analisando o início do período aquisitivo e o final do período aquisitivo para o nosso colaborador ele tirar férias, nada mais justo da gente saber, só de olhar, que o colaborador pode ou não tirar férias, ao invés de ter que ficar fazendo conta, saber que dia é hoje, se já passou, se não passou. A gente vai bater o olho aqui na coluna E e o Excel vai responder para a gente, ó, esse pode, esse não pode, esse pode e esse não pode. Para isso, a gente vai ter que vislumbrar duas fórmulas aqui dentro do Excel. Porque vamos lá, se o período aquisitivo, o final do período aquisitivo for maior, ou seja, for depois de hoje, ele não pode porque ele ainda não completou um ano desse período aquisitivo. Se o final do período aquisitivo for antes, ou seja, for menor do que hoje, ele pode porque ele já cumpriu um ano do período aquisitivo dele, então ele pode pedir férias. Então, já que a gente está trabalhando com a data de hoje no Excel, ao invés de você ir lá e escrever a data que você está vendo esse vídeo ou a data que você precisa, todo dia ter que ficar atualizando, imagina, todo dia que você entrar nessa planilha você tem que atualizar lá para mudar a data. Não, né? Vamos aprender uma data agora, vamos clicar aqui em qualquer lugar aqui da nossa planilha e aprender mais uma fórmula bônus aqui dentro. Vou apertar o igual e vou digitar hoje. Vou apertar o Tab para entrar na fórmula e vou fechar. Essa é a nossa fórmula hoje. E ele vai explanar para a gente o dia de hoje. O dia que eu estou gravando esse vídeo, vamos descobrir qual é? Dia 16/9/2022. E amanhã, quando eu abrir essa planilha, aqui vai estar dia 17/9/2022 e assim por diante. Então vamos lá agora para a gente descobrir se os nossos colaboradores, quais dos nossos colaboradores podem ou não tirar férias. Selecionei aqui o primeiro, né, a nossa primeira colaboradora. Vou apertar o igual para entrar na fórmula e vou usar a fórmula C. Se você não conhece, se você já ouviu falar, mas não lembra, não é tão assim, ó, para utilizar ela, aqui no nosso canal a gente tem um vídeo explicando passo a passo com diversos exemplos maneiros para você ficar craque nessa fórmula também, ok? Então vamos lá. Ele pede para a gente o nosso teste lógico. Qual é o nosso teste lógico? Final do período aquisitivo ser maior do que a data de hoje. Só que a gente fez a fórmula para a primeira linha e quando a gente arrastou para baixo, quando a gente colou, o Excel entendeu que a gente estava fazendo outros valores para baixo. Se a gente fizer isso aqui, o nosso final do período aquisitivo ele vai para baixo normal, que é o que a gente quer. Porém, aqui onde a gente fez a nossa data, a gente não quer que vá para baixo. A gente quer que ela fique presa aqui. Confere? Porque se ela arrastar para baixo, ó, não tem data nenhuma aqui. Então agora a gente vai aprender a trancar as células, porque mesmo que a gente arraste para baixo, para o lado, para cima, para frente, para trás, ela não vai sair dessa seleção. E a gente faz isso com F4. E agora sempre que a gente arrastar a nossa fórmula, essa seleção vai sempre continuar ali. Então show de bola. Fizemos aqui o nosso teste lógico, então agora a gente pode partir para o próximo argumento com ponto e vírgula. Ele pede o valor verdadeiro, ou seja, se essa data aqui for maior que essa data aqui, ele não pode tirar férias, porque não chegou ainda o dia, correto? Então a gente vai dizer para o Excel retornar para a gente não. E quando a gente digita um texto que a gente quer que apareça, se esse teste lógico for verdadeiro, a gente começa com aspas duplas. A gente vai escrever não. Fechamos as nossas aspas duplas e agora a gente vai passar para o próximo argumento, ponto e vírgula. Agora o nosso valor se falso. Se o final do período aquisitivo for menor, ou seja, antes da data de hoje, ele já pode pedir as férias porque ele já cumpriu tudo direitinho. Então pode aparecer sim. Entre aspas duplas, fechei a nossa forma e dei Enter. Vamos conferir para ver se está certinho? Dia 28/2/2022 é antes do dia 19/2/2022, então ele pode pedir férias. Agora é só a gente replicar para todo mundo para a gente descobrir quais os colaboradores podem ou não pedir férias. Então, ó, copiei. Fomos para a coluna final do período aquisitivo, porque a gente já fez para todo mundo, a gente tem certeza que está tudo preenchido. Ctrl seta para baixo. Voltamos para a coluna E, que é onde a gente está trabalhando. E agora a gente vai apertar Ctrl Shift seta para cima. Selecionamos todo mundo. Vamos usar o colar especial. Ctrl Alt V. A gente está trabalhando com as fórmulas para não perder a nossa formatação. E a gente já viu como é que funciona. Vou selecionar a fórmula e vou dar um OK. E agora vamos apertar o Ctrl Home para voltar lá para o início.
o ESC para desfazer essa seleção. E agora, a gente vai bater o olho e já consegue ver quem pode e quem não pode. Ó. Tem gente que não pode ainda. E agora, vamos fazer o melhor ainda. Vamos enxugar quem pode e quem não pode. Só aparecer para a gente aqui quem pode e quem não pode. Olha só, mais um bônus para vocês. Vamos lá. Cliquei em qualquer lugar aqui dentro da minha tabela. Vou usar o atalho agora, em vez de ser Ctrl Shift seta, a gente vai pressionar Ctrl Shift L. E apareceu essas setinhas estranhas aqui, ó. Essas setinhas são os nossos filtros. Então a gente vai conseguir filtrar de acordo com a informação que a gente quer dentro do Excel. A gente não quer saber quem pode e quem não pode tirar férias. Então vamos vir aqui na setinha de férias. Cliquei nela e vou vir aqui, ó, em quem não pode tirar férias. Então a gente desmarca assim, dá um OK e aparece pra gente, ó, só os colaboradores que não podem tirar férias. Se a gente quiser mudar, a gente vem aqui, desmarca ou não e coloca o sim. E a gente consegue ver, ó, olha quantos colaboradores já podem tirar férias na nossa Atuar Burger, né? E se você quiser desfazer o filtro, é só você usar o mesmo atalho, Ctrl Shift L. Ele desfaz o filtro e você pode voltar a trabalhar com a sua planilha. E se você chegou até aqui, se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like para você consultar esse vídeo depois. Ele vai ficar lá na seção de gostei. E aqui embaixo na nossa descrição a gente está com um mapa do Excel, que é um curso completo com mais de 30 horas, que vai desde dicas básicas de quem não sabe nada do Excel até dashboards que vão fazer você se destacar no mercado de trabalho quando o assunto for Excel. Então clica lá para você conhecer e ficar craque nessa ferramenta. Tamo junto e até a próxima.